minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. É sempre motivo de muita alegria voltarmos ao IELAR e também de muita apreensão. Para o meu espírito, fazer palestras é um desafio a cada uma delas. E na noite de hoje, em especial, porque estão reunidos aqui 4 dos meus grandes professores na área da explanação doutrinária. Os 2 Nelsons, Crivelin e Vasconcelos, o nosso querido Dejair, e acaba de entrar aqui o nosso querido Ricardo. Sinto-me envergonhado de palestrar na frente de vocês. Queria pedir a vocês que levassem a conta de provação. Mais você dá um sinal. Não, tá bom. Mas uma vez que a tarefa foi dada, o melhor a fazer é cumpri-la. E rogamos ao Senhor Jesus que nos abençoe a isso. A proposta da vinda de Jesus à Terra é uma proposta de educação para os nossos espíritos. E ele deixou isso muito claro. Por conta da dureza de vossos corações, Moisés permitiu estas coisas. Mas agora um mandamento eu vos deixo, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Jesus, com a sua proposta, está pedindo que a gente mude o comportamento. Aquilo que procede da dureza dos nossos corações, da rigidez dos nossos espíritos no campo da vaidade, do orgulho, do egoísmo, Jesus pede que nós transformemos em amor. E ele vai trazer para nós algumas características do amor que ele deseja que nós pratiquemos. Afinal de contas, nós só seremos reconhecidos como seus discípulos por muito nos amarmos. A proposta de Jesus é muito simples. Quando ele anuncia no Evangelho de Lucas: eu vos tenho dado o exemplo para que façais o mesmo. E o que é que fez Jesus? Senão, o tempo todo, orientar, esclarecer e socorrer aqueles que se aproximavam dele. O que fez Jesus, senão sair das regiões espirituais que nem imaginamos as alturas, e vem ao mundo de trevas, de sofrimento? O que leva um espírito a fazer isso? A doutrina espírita vai nos explicar, mas é o amor. Jesus vem num ato de amor e vem pedir para nós mudarmos o nosso comportamento. Allan Kardec vai falar que o processo de educação é um processo de aquisição de novos hábitos, ou seja, a substituição de hábitos não muito felizes por hábitos mais felizes. E a doutrina espírita, como foi dito aqui na abertura, vem relembrar Jesus no seu primeiro ensinamento: espíritas, amai-vos. No mesmo diapasão de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Allan Kardec destina o capítulo número 11 do Evangelho segundo o Espiritismo ao amar ao próximo como a si mesmo. E ele abre o capítulo com a passagem evangélica onde Jesus é questionado por um doutor da lei acerca de qual é o maior mandamento da lei. E Jesus não fala nenhuma novidade. Jesus declina 2 versículos do Velho Testamento: amarás a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu espírito, de todo o teu coração e com todas as tuas forças. Eis o primeiro e maior mandamento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eis o segundo mandamento. Nestes 2 mandamentos, completa Jesus, está toda a lei e todos os profetas. O que quer dizer Jesus com esta fala? Toda a lei de Moisés, então, se resume, as 613 leis do Velho Testamento de Moisés se resume em amar a Deus e ao próximo.
Mas Jesus acrescenta os profetas. Os profetas nada mais são que os intermediários do céu, ou seja, tudo aquilo que vem dos profetas também está sujeito à lei de amor. Consequentemente, o amor é lei aqui na terra, mas é lei também no universo inteiro. O que rege a vida em qualquer canto da criação divina é a lei de amor. Neste capítulo, amar ao próximo como a nós mesmos, ou como a si mesmo, Lázaro, na primeira mensagem espiritual, vai definir o amor, para que nós possamos começar a entender do que se trata. Diz Lázaro, iniciando a sua mensagem intitulada A Lei de Amor, que o amor é o sentimento por excelência e resume integralmente toda a tarefa, todo o trabalho, toda a obra de Jesus. E esse sentimento, o amor, continua Lázaro, ele é resultado do caminho traçado pelo Espírito, do caminho trilhado desde a condição de ser instintivo até a altura do progresso que ele já realizou. Porque quando éramos portadores só de instinto, animalizados ao máximo, nós não tínhamos nenhum sentimento. Os sentimentos vêm à frente. Lázaro diz que no começo é instinto, um pouco mais avançado e corrompido, aparecem as sensações físicas, que nós, vez ou outra, achamos que são sentimentos de amor e de felicidade, por conta do bem-estar provocado, aquelas sensações do corpo físico. Mais avançado ainda, e já esclarecido, diz Lázaro, surge o amor, não no sentido vulgar do termo, completa ele e ainda acrescenta, mas um sol interior que condensa no seu foco ardente todas as revelações que nos são dadas e as nossas aspirações terrenas. Lázaro está deixando bem claro que o amor é um sentimento, e é o maior de todos eles, e que resume a doutrina de Jesus, mas é um sentimento que passa por um processo de desenvolvimento, ou seja, por um processo de educação. O amor também é resultado do desenvolvimento dos nossos espíritos e, portanto, repetindo, é um processo de educação. Estamos aprendendo a amar. Até a época de Jesus, a maioria dos espíritos vinculados ao planeta tinham o coração duro. A partir de Jesus, muitos de nós, ou a maioria de nós, já estávamos sujeitos a modificar isso se nós utilizássemos do bom senso e da boa vontade. E Jesus vai dar muitos exemplos a respeito disso. É preciso amar. Só há uma solução: amar. Amar como Jesus pediu. Amar como Jesus amou. Amar com Jesus. Esta é a solução para todos nós. Mas de que forma nós poderíamos interpretar o amor para raciocinarmos, para compreendermos do que se trata? Nós encontramos na mitologia grega uma explicação muito interessante, embora seja uma fábula, seja uma interpretação criativa e imaginativa, tem a sua fundamentação de verdade, inclusive encontra paralelo na obra de Jesus. O período mitológico termina com os grandes pensadores, com os grandes filósofos, 600, 700 anos antes de Jesus. E a mitologia, dentre as várias explicações acerca do amor, tem uma que é muito interessante e gostaríamos de visitá-la nesse instante para repartir com os caros amigos. No princípio de tudo, diz o mito, só existiu o universo. No universo escuro, na noite escura do universo, surge o planeta Terra, obra dos deuses invisíveis. E na sequência, nessa terra que está mergulhada na escuridão do universo, surge o amor através de um ovo. E assim que o ovo eclode, surge a personificação do amor. Ou seja, um ente vivo vai personificar o sentimento amor. Nós conhecemos vários desses entes que personificam o amor através da mitologia. Quem de nós já não viu falar da deusa Afrodite, deusa do amor? Ou de Deus Eros, deus do amor? Vênus, outra deusa do amor. E quem de nós já não viu falar de Cupido?
já veio à nossa mente aquele serzinho alado, de cabelinho encaracolado, com 2 asinhas, carregando arco e flecha e flechando todo mundo. Nos dias de hoje, entende-se que Cupido tem por trabalho atingir com a sua flecha uma pessoa, para que essa pessoa se enamore de uma outra pessoa. Mas no mito, isso não é a realidade. Essa realidade que nós estamos vivendo agora, dando a Cupido essa tarefa, é segundo os nossos interesses. Orgulhosos e egoístas. Qual é o papel de Cupido segundo a mitologia? É alcançar todas as pessoas. Cupido trabalha incessantemente na perseguição de todas as pessoas e para atirar nelas as suas flechas. E quando Cupido atinge uma pessoa, depois de procurá-la insistentemente, essa pessoa, ao ser flechada, se enche de vida e de alegria. Alegria pela vida, se enche de vida para viver melhor. Não se trata de se apaixonar por um ente qualquer, trata-se de ter mais vida e mais alegria. E aí a gente já encontra um paralelo com Jesus. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, o amor que Jesus também representa é para produzir vida e vida abundante. Em Cupido é vida com alegria. Então, a presença de Cupido, em representando o amor, é transformar a vida das pessoas numa condição melhor. E nesse instante a gente se lembra da grande Madre Teresa de Calcutá, quando ela dizia: não permita que as pessoas saiam de perto de você piores do que quando chegaram. Só permita que as pessoas saiam de perto de você, quer dizer, em melhores condições do que quando chegaram, ou seja, que a sua presença junto a elas produza mais vida e mais alegria. Cupido carrega uma outra ferramenta muito pouco conhecida no mito, uma tocha. E é evidente, uma tocha não só ilumina quanto aquece, pois a função do amor também é essa: clarear ambientes psicológicos, ambientes emocionais, sentimentais, espirituais, e também produzir calor humano. A tocha representa o nosso calor humano, mas representa também a nossa luz. Afinal de contas, Jesus também se refere a isso quando ele diz: vós sois a luz do mundo, fazei brilhar a vossa luz. Ou seja, estava apagada a época dele, senão ele não mandava fazer brilhar. Se já estivesse brilhando, ele não mandava brilhar. O amor faz isso. O amor brilha e clareia, brilha e aquece, brilha e transforma a vida das pessoas em mais vida e vida com alegria. Esse deveria ser o papel do amor. Mas há ainda uma outra questão que se levanta no mito e que só nós da doutrina espírita temos a possibilidade de comprovação do entendimento mitológico. Segundo as letras da mitologia, existe uma região na Terra abaixo do nível do solo, chamada Erebro, que é uma região de trevas, de sofrimento, de escuridão. Enfim, os seres que lá habitam vivem no mais completo sofrimento. É onde Cupido não vai. Cupido é um ente físico e ele não consegue avançar nas profundezas espirituais abaixo do nível terreno. Lição clara de que onde não há amor, prevalece as trevas. E nós, estudiosos da doutrina espírita, através dos mais diversos livros que nos são dados pelos espíritos, mostram que há abismos espirituais, há regiões espirituais abaixo do nível do solo, onde habitam espíritos que ainda não desenvolveram o amor dentro de seus corações e são atraídos para essas regiões por afinidade àqueles que já estão lá depois, evidente, do desencarne. Lição clara: onde há amor, há claridade. Como lidar com isso? Como amar como Jesus mandou? Como amar como Jesus recomendou?
é preciso desafiar os nossos espíritos, desafiar o nosso status quo. É preciso buscar dentro da gente algo que a gente ainda não descobriu. Se nós nos lembrarmos das duas questões 919 do Livro dos Espíritos, nós vamos nos lembrar de Santo Agostinho, dizendo que a forma mais fácil e rápida e extraordinária para nós mudarmos de comportamento, ou seja, adquirirmos uma nova educação na Terra, só tem um caminho: conhece a ti mesmo. Ou seja, olharmos para dentro de nós mesmos, e ele vai dar um exercício que ele fazia para se autoavaliar, para se autoconhecer e para se predispor para no outro dia não fazer as mesmas coisas erradas e ruins que tinha feito naquele dia. Qual é a proposta? Todos nós conhecemos, são tão estudadas e faladas nas casas espíritas essas duas questões. Passe em revista o seu dia, diz ele, faça como eu fazia. Observe o que é que você fez para as pessoas durante o seu dia. E pergunte-se se essas pessoas não teriam nada para reclamar de você, não teriam nada para questionar o seu comportamento, não se sentiram prejudicadas ou magoadas. Coloque-se no lugar delas, ainda diz Santo Agostinho. Recebendo aquilo que você fez, contra a prova. No outro dia, trabalhe para não fazer mais, ou seja, novos hábitos. André Luiz vai explicar esse mecanismo de recondicionamento psicológico ou de recondicionamento espiritual, muito bem colocado, por sinal, no livro Mecanismos da Mediunidade. Vale a pena visitar as páginas de Mecanismos da Mediunidade para estudarmos aquilo que a gente entende como recondicionamento, porque tem muitas coisas que até mesmo nós espíritas falamos: isso eu só vou mudar na outra encarnação. Não, tem que começar agora para conseguir na outra, pois que se deixar para mudar na outra, vai começar na outra para mudar na outra ainda. Então é preciso começar agora, porque é um processo de autoeducação, de automodificação, e isso é complicado porque nós temos milênios e milênios de existência corporal fazendo sempre as mesmas coisas. Quando olhamos para dentro de nós mesmos, então nós vamos descobrir os enganos que cometemos, os erros que cometemos. Erich Fromm foi um dos grandes psicanalistas humanistas que apareceram na Terra. E Erich Fromm escreveu um livro extraordinário chamado A Arte de Amar. É bem provável que nós já tenhamos citado esse livro aqui algumas outras vezes. Mas estamos falando de amor, vamos trazer algumas coisas desse livro, porque ele é absolutamente imperdível. E esse livro, A Arte de Amar, tem 4 características que nós adoramos. Primeira característica de Arte de Amar: ele é pequeno. É um livro pequeno, não é um livro grande. Nós não gostamos de livro muito grande. Segundo, além de ser um livro pequeno, ele é fino, facilita muitas coisas. Terceiro, as letras dele são grandes. Já deu vontade de ler. Livro pequeno, fino, com letra grande. Mas a quarta facilidade que o livro tem, essa é imbatível. Pode-se conseguir o livro gratuitamente na internet através de um arquivo em PDF. Você não precisa gastar nada para ler A Arte de Amar. E ele é absolutamente imperdível, porque fala do nosso espírito. E nesse livro, Erich Fromm diz que a gente não ama com o potencial que nós temos para amar, porque nós temos 3 problemas que precisam ser solucionados dentro de nós. Erich Fromm trabalhou com a humanidade a vida inteira. E ele descobriu nos seres humanos a luta íntima que nós carregamos para amarmos como temos possibilidade de amar. E é só resolver esses 3 problemas, diz ele. E qual é o primeiro problema? O primeiro problema que Erich Fromm aponta é que nós, seres humanos, eu incluso, prefiro ser amado do que amar. E por que eu prefiro ser amado? Porque é muito mais fácil. É só cobrar isso dos outros. Tanto que não os espíritas, evidentemente, mas aí fora a gente escuta muito: ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém está nem aí comigo, ninguém me incentiva, ninguém me elogia, ninguém me valoriza, ninguém me convida para nada. Mas a gente não pergunta para a gente mesmo: quanto eu estou amando como Jesus recomendou, como recomenda a doutrina espírita? Não, a gente reclama amor que está para o lado de fora,
porque, e é Erich Fromm também que vai apontar numa outra obra dele, que o amor é uma das 4 necessidades básicas, junto com o sentimento de liberdade, de igualdade e de felicidade. O amor é uma das 4 condições que nós precisamos ter para viver uma vida boa na Terra, não importa a condição material ou a condição física. E aí cabe as nossas reflexões, quando nós exigimos que as pessoas nos amem, nós estamos colocando no ombro delas um peso que elas não conseguem carregar, porque elas terão que adivinhar do que eu gosto e do que eu não gosto, elas terão que trabalhar comigo tentando acertar coisas que eu ainda não falei. Ou seja, exigir que as pessoas nos amem é falta de caridade. Qual é a solução? Conquistar o amor delas, porque o amor é um sentimento. Unamos as duas coisas. Santo Agostinho fala para a gente mudar de comportamento, ou seja, deixar de fazer coisas que prejudiquem as pessoas. Erich Fromm fala que a gente não pode querer que as pessoas nos amem, que é para nós amarmos essas pessoas. Ou seja, os dois têm razão. Amor nunca será de fora para dentro, amor será de dentro para fora. E é por isso que Jesus fala: não há prova maior de amor do que dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Não é receber. Amor é doação integral. De quem? Do meu espírito. Então, se eu quiser que as pessoas me amem, me valorizem, me incentivem, me elogiem, me convidem para as coisas, digam quando eu chego: ó, que bom que você veio, e falam: fica mais quando eu falo que vou embora, eu preciso tratar as pessoas um pouco melhor. Um pouco melhor. Senão não vai dar certo. E é nesse sentido que Jesus vai falar para nós: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Ou seja, trata bem todo mundo que está do seu lado, principalmente os adversários. Como é que eu faço para conquistar a simpatia, o amor das pessoas que convivem comigo? Amando-as, fazendo para elas o que eu gostaria que fosse feito para mim. Simples assim. Ora, quem resolverá esse problema? Eu. Quando? Quando eu quiser. Se nós nos lembrarmos ainda uma vez da questão 785 do Livro dos Espíritos, que aponta o orgulho e o egoísmo como sendo os 2 maiores entraves ao nosso crescimento, é fácil entendermos por que nós estamos no estágio em que nós nos encontramos, porque ainda carregamos muito orgulho, muito egoísmo, e não amamos como Jesus pediu há 2000 anos e pede desde há 2000 anos para que nós amemos. Eu não posso pedir amor. Amor a gente conquista com as nossas ações, com as nossas atitudes. Simples assim. O segundo problema apontado por Erich Fromm tem muito a ver com o primeiro. Nós, diz ele, nós seres humanos escolhemos quem vamos amar, de quem vale a pena gostar. E é uma realidade. É uma realidade. É muito fácil gostarmos de um Francisco Cândido Xavier. O homem é só amor, é só solução de problemas. Mas Amal Navarro tem dó. Ninguém merece. Onde foi que eu arrumei essa cruz? Nós escolhemos quem vale a pena amar. E nos dias de hoje, nessa modernidade líquida, na visão de Zygmunt Bauman, as pessoas são descartáveis. Nós estamos descartando pessoas. As redes sociais nos mostram isso claramente. Alguém te contraria no WhatsApp, está bloqueado. Alguém te contraria no Facebook, está bloqueado. E ainda está escrito lá no Facebook: amigos. Ou seja, nós não aceitamos nada que contrarie as nossas opiniões, as nossas tendências, o nosso gosto, o nosso sentimento. Nós já bloqueamos. Então nós estamos escolhendo. E esse, segundo Erich Fromm, é o segundo maior erro que nós cometemos: escolher quem vale a pena amar.
Eric Fromm tem razão, porque se nós observarmos Jesus, nós haveremos de confirmar o que disse o grande psicanalista. Por quê? Ouçamos Jesus. A minha alegria, palavras de Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, a alegria de Jesus é fazer a vontade de Deus, que o enviou. E disse ele: e eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim para os doentes, para os deserdados, para os problemáticos, quer dizer ele, para aqueles que são peso, para aqueles que são encargos, para as pessoas e para a sociedade. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para quem que Jesus veio? Justamente para aqueles que a gente não quer amar. Ele, representante maior do amor, um com o Pai, veio justamente provar para todos nós que o nosso foco em relação a esse sentimento sublime, que resume integralmente a doutrina dele, é justamente socorrer aqueles que estão em piores condições do que nós. E a doutrina espírita está nos lembrando disso. Na questão 622 do Livro dos Espíritos, os Espíritos afirmam categoricamente que nós nunca, moradores desse planeta, estivemos abandonados. Em todas as épocas da humanidade, espíritos superiores encarnaram para fazer com que a gente se desenvolva, cresça, enfim, atinja patamares espirituais melhores. Ou seja, há um fluxo de espíritos superiores vindo socorrer os atrasados, nós. Mas será São Vicente de Paulo, na questão 888A do Livro dos Espíritos, que vai nos lembrar de um dever, diz ele: o espírito nunca deve se esquecer, esteja ele encarnado ou desencarnado. Assim como acima dele tem aqueles que o fazem progredir, evoluir, tem ele o mesmo a fazer com aqueles que estão atrás de si. Então há um encadeamento natural, onde cada um de nós, à medida em que a gente desenvolve a consciência, a gente começa a socorrer os atrasados. Ora, se hoje nós não estamos amando aqueles que são problemáticos, nós ainda não começamos a praticar o amor que Jesus recomendou. Porque o amor de Jesus é justamente para aqueles que são peso para os nossos espíritos. Não podemos mais escolher, mesmo porque, e ainda é Santo Agostinho que vai falar para nós, e lembremos-nos, é a única mensagem espiritual do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos nós conhecemos o título, né? Ingratidão dos filhos, os laços de família. Essa mensagem, que é uma das maiores mensagens de todo o Evangelho, essa mensagem é, entre aspas, um curso intensivo de projeto de reencarnação. O que diz Santo Agostinho? Depois de um certo tempo no mundo dos espíritos, depois de sofrer e se adaptar e rezar muito, o espírito pede uma nova reencarnação e consegue a oportunidade. E aí ele começa um planejamento. Muitos espíritos que o amam, que têm simpatia por ele, pedem para reencarnar mais ou menos juntos, para que os programas reencarnatórios se misturem e um participe da vida do outro, para que todos cresçam em conjunto. Nós podemos reconhecer esses espíritos através das pessoas que convivem conosco nas mais variadas épocas de nossa existência, onde a gente se adapta às pessoas com muita facilidade. Nossa, conheço essa pessoa só faz um mês e parece que eu a conheço há 10 anos, 100 anos, e pode ser mais de 100 anos mesmo. Nós sempre teremos pessoas com as quais somos afinizadas. No meio dessas, diz Santo Agostinho, também virão aqueles espíritos com os quais nós temos problemas do passado. Obedecendo, repetindo ao reconciliai-vos com o vosso adversário, no nosso projeto reencarnatório, muitos espíritos do passado com os quais temos litígios, reencarnam para transformarmos os laços de animosidade, ou de ódio, ou de raiva, ou de mágoa, em laços de amor. É para isso que funciona, entre outras coisas, a reencarnação. E Santo Agostinho vai nos dar a regra de ouro para vencermos essas barreiras. Diz ele que diante de uma relação conflituosa, em qualquer nível, diante de uma relação problemática, raciocine da seguinte forma, diz ele: admita a ideia
de que um de nós dois é o culpado, porque eu não sei se vocês sabem, aqueles problemas de relacionamento que eu tenho, o culpado é sempre o outro, nunca sou eu. Sou bonzinho, sempre fui bonzinho. Esse é o nosso engano. Se nós admitirmos que aquela pessoa que hoje não acredita em nós, duvida de nós, não aceita a gente, teima com a gente, briga com a gente, tem ódio da gente gratuito, pelo menos nessa vida, é porque nós as deixamos assim numa outra existência. Por isso mesmo, esse deve ser o foco do nosso trabalho aqui na terra: amá-los como eles são, para nós mostrarmos para eles que hoje nós não faríamos o que fizemos no passado. Então, ao contrário de fugirmos das nossas relações problemáticas, nós precisamos mesmo fazer um esforço todo especial para convencê-los de que a casa espírita, ou o centro espírita, a doutrina espírita, o evangelho de Jesus está mudando a gente e a gente não faria mais o que fizemos outrora. Por isso que nós não podemos escolher. O nosso comportamento deve ser um comportamento de doação constante, de atenção, de carinho, de amor. Eric Fromm e Jesus e a doutrina espírita têm razão. Senão esses laços não se modificam. É bem verdade, isso pode acontecer dentro das casas da gente, pois é o lugar mais fácil disso acontecer, porque quando acontece uma relação conflituosa no campo da sociedade, a gente já logo elimina, mas alguém do próprio sangue é mais difícil nós eliminarmos, e aí tem que conviver mesmo, e é bom conviver se esforçando muito para não ter que reencarnar junto nas mesmas condições, porque será colocado em prisão e de lá não sai enquanto não pagar o último ceitil, disse Jesus. Ora, a mesma pergunta do problema anterior: quem vai resolver esse problema? Dentro de mim? Eu, quando eu quiser. Quando eu entender que isso é libertação para o meu espírito, que sem o amor ou fora da caridade não há salvação. A salvação a que se refere Jesus é aquela percepção que nós temos de um dia atingir o céu, ou o paraíso, ou o nirvana, seja lá o que nome for. Esta sensação de atingirmos o paraíso, o nirvana, os planos superiores, o sétimo céu, ela está vinculada à prática do amor. A prática do amor é caridade, em seus múltiplos aspectos, como ensina São Vicente de Paula a partir da questão 886 do Livro dos Espíritos. É por isso que fora da caridade não há salvação. O problema é que entre a salvação e eu existe a figura do próximo. Enquanto eu não solucionar isso, não haverá céu, nem interior e muito menos com aparência exterior no mundo dos espíritos. É voltar para o umbral mesmo, porque ninguém vai para o umbral se já não esteve lá. Nós voltamos para o umbral. Não vamos para o umbral. Não há anjos decaídos. Quem vai para o umbral é quem já viveu lá. Presente. Terceiro problema tem a ver com as relações afetivas, conjugais. Diz Eric Fromm que nós, seres humanos, temos uma facilidade muito grande para nós nos apaixonarmos. Mas também na mesma proporção, uma dificuldade muito grande para nós nos mantermos apaixonados. E é só olhar o ambiente social que a gente vai compreender do que se trata. Quando a paixão chega, a gente enceguece, não aceita alerta de ninguém, aviso de ninguém, palavra de ninguém, e a gente se entrega à paixão. Assume o compromisso, mas aí a convivência vai mostrando que todo mundo é falível, e a gente no começo esconde os defeitos, porque se vê os meus defeitos não vai me querer, então eu preciso esconder, mas o outro lado também pensa assim, e assim todo mundo vai enganando todo mundo, até que chega um instante que a gente começa a clarear as coisas como elas são, e é nessa hora que Eric Fromm fala que a gente precisaria ter um comportamento tal, em que não se observaria os erros que as pessoas cometem, e sim observar nelas aquilo que nos atraiu quando as conhecemos, as virtudes. Existe uma cultura generalizada, não só na doutrina espírita, mas também na doutrina espírita, da tal da alma gêmea, que é a ideia de que nós sempre encontraremos uma pessoa que há de nos completar.
que haverá de satisfazer todas as nossas necessidades espirituais, emocionais, sentimentais, psicológicas, fisiológicas. A gente cria a ideia de que sempre será possível encontrar um ente desse, por isso que fica se trocando e trocando até ver se encontra. Mas é só mudar de endereço, porque somos absolutamente muito parecidos aqui na Terra. Mas de onde surgiu isso? É fácil entender. Também surgiu essa ideia através da mitologia. E lembremos, é muito engraçado. No começo de todas as coisas, da povoação da Terra, os seres chamavam-se andrógenos. E os andrógenos eram seres duplos. Um homem e uma mulher colados pelas costas, de forma que tinham 4 pernas, 4 braços, 2 cabeças, ou seja, completos. Um ser completo, homem e mulher, cada um com as suas características, mas num ser só. Não tinha problema nenhum de movimentação, não tinha problema nenhum para resolver nada, e chegou num instante que esses seres eram tão felizes e capazes que acharam por bem peitar as divindades. E ameaçaram fazer uma pirâmide humana para atingir o reino dos céus, para desafiarem os deuses. E os deuses se reuniram. Os deuses se reuniram para solucionar a questão. Esses seres andrógenos estão muito salientes, prepotentes. E Zeus, o maior de todos os deuses, encontrou a solução. Convocou os outros deuses e disse: é muito simples, nós vamos seccioná-los. Homem para um lado, mulher para o outro. E assim foi feito. Os andrógenos então foram divididos ao meio, foram objeto de uma cirurgia plástica, que é descrita no mito. Aristófanes nos fala sobre esse mito no livro O Banquete, de Platão, que é onde se fala do amor o livro todo. Aliás, quem de nós já não viu falar e já não citou o amor platônico? Qual é o amor platônico? Aquele que vive nas ideias. A gente ama aquilo que a gente não tem. Quando tem, já não serve mais, a gente quer aquilo que não tem de novo. E assim fica repetindo. Mas voltemos a esses seres que, uma vez repartidos, foram espalhados pelo mundo. Pois é, desde então, esses seres estão procurando cada um a sua cara metade para se completar de novo. Nós espíritas achamos que vamos encontrar nossa alma gêmea, mas no mundo de expiação e prova, só há almas para se algemarem a nossa para gemermos juntos. Não tem alma gêmea, é uma ilusão. Há compromissos espirituais traçados no mundo dos espíritos. Compromissos espirituais. Os seres que vão se consorciar aqui na Terra tratam isso no mundo dos espíritos. E normalmente o devedor é aquele que pede para reencarnar junto naquelas condições. E também, normalmente, no mais comum das vezes, é o que mais reclama da situação. Vamos mudar de assunto. Nas relações conjugais, diz Erich Fromm, é preciso manter sempre os nossos olhos naquilo que as pessoas têm de positivo. E nós vamos encontrar eco nessa orientação de Erich Fromm nas palavras de Jesus, quando ele fala: não julgueis, pois que a forma que você usar para você julgar, você também será julgado. E em várias oportunidades Jesus toca no assunto delicado do julgamento a partir do nosso estado de espírito. E nós não temos as ferramentas adequadas para julgar as pessoas, porque cada um de nós é um universo em si mesmo, que trilhou caminhos diferentes, e portanto minha esposa, meus filhos, meus pais, nunca serão como eu gostaria que fosse. Nunca serão da forma como eu sonho. Nunca serão aquilo que eu gostaria de ter nas mãos. Simples assim. A doutrina espírita, em lei de igualdade, está na terceira parte do Livro dos Espíritos, diz que nós todos somos iguais perante Deus, porque estamos todos sujeitos às mesmas leis e buscando o mesmo objetivo. Como estamos, repetindo, no mundo de expiação e prova, nós não somos seres perfeitos. Se não somos, por que queremos que as pessoas sejam? Então eu exijo que minha esposa seja perfeita e me atenda em todas as possibilidades. Ela nunca vai conseguir. Mesmo porque eu sou enjoado,
sou irritante, sou implicante, sou cobrador, sou acusador. Como é que alguém vai gostar de mim desse jeito? Aliás, esse é um exercício que eu sempre faço, principalmente quando a gente toca nas questões do amor, fazendo uso de Santo Agostinho. Daqui a pouco nós vamos voltar para casa e tomara que a gente chegue lá encarnado ainda. Nunca se sabe. Essa noite pode ser pedida a sua alma, diz o Evangelho, não é? Mas mesmo desencarnando ainda dá para dar uma passadinha lá em casa, falar um tchau. Como é que as pessoas vão reagir lá dentro na hora que eu chego? Simples. Sempre será proporcional ao jeito que eu as trato. Então, se eu sou esforçado para tratá-las bem, vai ser uma alegria a hora que eu chegar. Olha, já chegou, que bênção, amor, deu tudo certo. Mas se eu levo a vida meio a meio, quando eu chegar, já chegou. Agora, se eu os trato mal, como é que é? Pode até não falar, mas intimamente eu sei. Já chegou. Ninguém merece, vai começar tudo de novo. Onde foi que eu arrumei essa cruz? Então a questão é muito delicada, porque a nossa presença na vida dos outros é que vai ditar o que é que nós vamos receber dos outros. Esses 3 problemas estão dentro do nosso próprio espírito. Mas quando nós resolvermos esses 3 problemas, ou começarmos a resolver esses 3 problemas, através de um processo de autoeducação, no sentido de amar como recomenda o Espírito de verdade, de amar como Jesus recomenda, nós começaremos a adquirir 4 atitudes comportamentais. A primeira delas é evidente, a do respeito. Palavras de Erich Fromm. Quando nós começarmos a amar as pessoas, generalizadamente, nós vamos aprender a respeitá-las, como elas são, no estágio evolutivo em que se encontram, do jeito delas. Simples, como Jesus fazia. Que queres que eu te faça? Falava Jesus. O governador espiritual do planeta. Ele sabia do que se tratava, mas ele fazia questão de se colocar no nível do necessitado. Não tinha mais, nem ser, ou está me devendo uma, lembra, hein? Não. Então, quando nós começarmos a respeitar as pessoas como elas são, nós passaremos para um segundo estágio. Nós passaremos a conhecer as pessoas, diz Erich Fromm, ou seja, nós vamos observar as pessoas não para julgar os atos ruins ou as suas tendências, inclinações menos felizes, mas para descobrir nelas o que elas gostam e o que elas não gostam que eu faça. E aí eu vou me esforçar só para fazer o que elas gostam e evitar o que elas não gostam, mesmo que isso me custe esforço. Porque a partir do momento que eu fizer o que elas gostam, na medida das possibilidades deles, que isso seja justo, porque o amor também educa, nós estaremos amando como Jesus pediu. Então, conhecer as pessoas não para recriminá-las nas suas deficiências, mas para reconhecer nelas o que elas gostam e trabalhar para que elas sejam felizes, para que a nossa presença junto a elas seja de mais vida e mais alegria. Quando estivermos então respeitando as pessoas e já conhecendo as pessoas, nós vamos nos tornar responsáveis por elas. A gente vai começar a defender os direitos delas. Nós vamos começar a defender as pessoas diante da vida. E isso Jesus deixou muito claro para Pedro e para todos nós. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, cuida das minhas ovelhas, porque o pastor conhece as suas ovelhas e nenhuma delas se perderá. Transferiu para Pedro o trabalho de cuidar das pessoas, tornando-se responsável por elas. A quarta atitude é justamente essa, de cuidar. E pergunta Jesus de novo, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas, insiste Jesus. E por último, Pedro, filho de Barjonas, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus deixou a coisa muito clara para todos nós. Então, se eu me tornar responsável pelas pessoas, eu vou começar a lutar pelos direitos dela, pelas possibilidades delas serem mais felizes, mas jamais
com o sentimento de posse, porque é outra característica infeliz que nós carregamos, ser dono das pessoas. E elas não são nossas, somos todos filhos de Deus. E Deus tira elas de perto de nós sem pedir licença, porque Ele não vê a condição do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Ele vê a necessidade de cada um dos seus filhos. E nós precisamos fazer o mesmo. E aí então, o responsável pelas pessoas, eu vou estar cuidando delas. Como Jesus cuidou e cuida de cada um de nós até hoje. Eu não vos deixarei órfãos. Eu permanecerei convosco até o fim dos tempos. Simples assim. Então Jesus só nos convida para nós fazermos as pessoas mais felizes. Quando nós estivermos trabalhando para a felicidade das pessoas, nós também seremos felizes. Por quê? Porque a lei de amor está na nossa consciência. E a consciência tranquila é um dos 3 pilares para a nossa felicidade possível na terra. Junto com a posse do necessário, junto com a fé no futuro, a consciência tranquila nos dá a percepção de felicidade. E isso só é possível quando nós começarmos a amar, como Jesus pediu para amar. Mas há um incentivo especial para nós todos, cristãos. Passai à direita, benditos de meu Pai, disse Jesus. Porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu estive preso e foste me ver, eu estive doente e me visitastes, eu estive nu e me vestistes, eu fui hóspede nas suas terras e me hospedastes. Senhor, quando foi que te fizemos isso? Quando fizeram a um desses meus mais pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeste. Então todo bem que nós praticarmos, Jesus está garantindo que há um retorno natural. E a ciência médica, a ciência biológica já comprovou isso fartamente. E cada dia mais. As pessoas amorosas, fraternas, vivem mais tempo sobre a terra. Adoecem menos, ficam menos tempo internadas, precisam de menos remédio. Resposta do amor na solução das nossas problemáticas de saúde. Amar vale a pena. Para nós, só para nós. Então, por uma questão de egoísmo, é melhor amar, porque aí o amor volta para nós. Essas reflexões a doutrina espírita tem trazido para nós há 161 anos, no próximo dia 18 de abril. Mas o Evangelho vem falando do amor há mais de 2000 anos. E nós ainda estamos um pouquinho atrasados no caminho. Mas temos as bênçãos da doutrina espírita, rememorando as palavras de Jesus todos os dias. E não podemos mais perder esta oportunidade de amar como Jesus recomendou. Isso fará bem para nós, para a nossa família, para a nossa sociedade e para o mundo. Não nos esqueçamos disso e sigamos Jesus. Ele confia em nós, Ele sabe que nós vamos conseguir. Nós é que estamos nos demorando. Ele sabe que vale a pena investir em nós. E o mundo de regeneração que se abre à nossa frente está nos esperando, para que nós estabeleçamos definitivamente o amor na terra, mas sempre a partir do nosso próprio coração, do nosso próprio espírito. Sempre com Jesus, portanto, mas nunca sem Kardec. Muito obrigado a todos e muita paz.